noite. Vamos embora começar a nossa live conversando com o Luiz. Ele vai conversar com a gente sobre apostas, sobre a Pronto, voltei. tecnologia. É assim mesmo, fica tranquilo. Então, Igor, eu queria só te dizer que, assim, eu abri caixinha de perguntas, foi muito legal, as pessoas estão muito curiosas para saber da sua história, saber o que você tem para contribuir aqui, né? Eu anotei, tô com uma colinha, quando eu estiver olhando para baixo aqui, ó, eu tô com uma colinha aqui das perguntas que o pessoal me mandou e eu vou trazendo elas aqui dentro da nossa conversa, tá bom? Então, a nossa live agora chama Além da Aposta, né? O que a ludopatia e a dependência química têm em comum, como é que esses dois transtornos conversam, né? E aí a gente vai começar Primeiro eu queria, Igor, que você se apresentasse, só que eu queria que você se apresentasse de uma maneira um pouco diferente. Eu queria que você contasse pra gente como que o Igor de hoje se sente estando aqui, depois de toda essa história que você viveu, estando aqui para contar aqui para quem quiser ouvir a sua história. Como é que é esse sentimento dentro de você? Hoje eu me sinto realizado e grato nessa questão de estar aqui presente e contando, né? Porque eu não acreditei em nenhum momento que isso poderia ser possível, né? Naqueles momentos que eu tive com a fissura, né? Quando eu estava viciado, mesmo que eu tentava parar e não conseguia. Então, assim, aquele momento ali para mim já tinha acabado, para mim, né? Então, assim, hoje como eu estou aqui conversando, né? Com a especialista, né? Doutora Dani, então assim, eu jamais imaginei que hoje eu faria parte de algo que estivesse ajudando para as pessoas a saírem também do vício, né? Do vício tecnológico, dependência química, o que for, porque quando se fala de vício, a gente engloba muita coisa, né? Cada um tem sua característica, claro, diferente uma da outra, né? Deve ter essa questão do estudo, né? A pessoa cada vez vai se especializando em cada área, né? Como a senhora é especialista já em vícios químicos, né? Então, assim, hoje eu entendo muito, né? Já julguei também, chegando aqui para deixar claro que eu já julguei muitas pessoas que eram viciadas em dependência química, porque eu tinha uma visão totalmente diferente do que eu tenho hoje do que é o vício. Eu nunca imaginei que eu seria viciado em algo ou não acreditava ser viciado em algo, até que eu entendi o que é o vício. Então, assim, quando eu entendi o que era o vício, né, que eu fui pesquisar, eu entendi que eu não era viciado só em aposta, eu era viciado em outros vícios, né, como compulsão alimentar, como a própria pornografia também, que eu assistia bastante, eu parei também, graças a Deus. Então, quando eu decidi cessar os vícios, né, decidi fazer o tratamento terapêutico, fazer o tratamento, né, na mudança de vida e hábitos mesmo, eu decidi cessar não só o vício nas apostas, eu decidi cessar os vícios, entendeu? O vício, qualquer tipo de vício hoje, eu falo, se é viciante, se vicia, não entre, não faça, não experimente, não vá, não jogue, sem apostas. Por isso que eu decidi criar o Nubet, né, que é o sem apostas, porque assim, quem tem essa possibilidade de viciar, né, quem tem essa deficiência, assim, né, propício ao vício, que pode ser genética, biológica, química ou psicológica, né? Então, assim, existem vários fatores que levam a pessoa a se tornar um viciado, né? Então, Tem a assim, pessoa que é predisposta, né? E aí, predisposição, independente, cria entendeu? dopamina rápido. Trauma, né? Tem vários fatores, né? Não é só Uhum, um fator. Então, assim, como eu falo, o vício hoje eu entendo mais como uma consequência e não causa. Então, assim, o uhum. vício hoje se torna uma consequência. Foi uma consequência para mim de hábitos, de um descuidado com minha saúde, né? Como eu descobri uma tireoidite de Hashimoto e uma baixa testosterona. Então, eu sei que tem relação direta, porque eu engordei, eu sentia um baixo estímulo, eu parei de sair, eu parei de me cuidar. Então, já veio decorrente de alguns mau hábitos na questão da saúde, e, em detrimento disso, também fatores psicológicos, cansaço extremo, muito trabalho. Eu parei para dedicar minha vida muito a outras pessoas e não a mim, né? A minha família, como esposa, filhos, eu dedicava a todo mundo. Então, assim, eu era um cara que não sabia dizer não. Então, veio somando essa somatória de fatores, me levou à busca pela fuga. E essa fuga veio primeiramente com a pornografia, inclusive. Eu acho que eu nunca cheguei a nem comentar sobre isso. Pornografia, eu assisti alguns vídeos e tal, e aí depois eu entrei nessa questão do jogo. Eu já jogava há muito tempo, então eu já jogava há anos, porém eu não jogava o tipo de jogo que me viciou.
Então, eu fazia apostas em futebol comum e o que eu viciei foi em e-sócio. Algumas pessoas têm curiosidade em perguntar, porque, assim, o vício eu falo assim, discreto. Ele não, ele pode vir de qualquer maneira. Pode ser que você vicie no, por exemplo, em aviator, em tigrinho, em futebol normal, convencional, tênis de mesa, entendeu? O que vai proporcionar ao indivíduo aquela descarga de dopamina, aquela descarga de adrenalina, né? Então, eu diria assim, as apostas me fazem eu me sentir vivo. E Inclusive, como uma das era? perguntas que eu recebi muito aqui, de diferentes formas, mas são as pessoas perguntando como que você começou a apostar. Que eu acho que as pessoas têm essa coisa, né? De Sim. já levar, aposta na loteria, faz um bolão de alguma coisa. Eu acho que as pessoas têm uma preocupação de onde nasceu essa. Como que o Igor começou a apostar? Então, assim, é interessante, assim, costumo dizer assim, que a gente entra em certas situações de gaiato, né? Então, assim, quando eu entrei no mundo das apostas, já tem muitos anos, inclusive, eu entrei como cambista, inclusive, entrei como cambista, olha que situação. Então, assim, só que há 10 anos atrás não existia essa questão dos jogos online. 10 anos atrás, eu tenho fotos, inclusive, eu vou postar sobre isso ainda, eu não cheguei a fazer conteúdo, eu virei cambista, só que tinha limite diário de aposta, 2.000, 1.500 na época, se eu não me engano, Uhum, e você tinha que dividir para 50, 100 clientes. E aí, quando uhum. batia aquele valor diário, você não conseguia fazer mais nenhum tipo de aposta, porque a banca só conseguia cumprir com aquele compromisso. E quando ganhava, tinha que esperar, sei lá, um dia e meio, 2 dias, até 3 dias, a depender do valor, para o rapaz trazer o dinheiro, para poder eu pagar, para o cara ter o dinheiro para voltar a apostar. Ou seja, a Então, assim, recompensa demorava, o certo era demorava, então mais difícil de era mais viciar. difícil, É, entendeu? Depois eu exatamente. vou já. Então, assim, eu comecei a aposta em já lá meados de 2010, 2000, não 2010 não, 2012, 2013, deixa eu ver. 2013 para 2014, então já tem mais de 10 anos, inclusive. Uhum. E aí, quando chegou as apostas online, eu comecei a apostar de forma online. Então, tem essa questão, né, não tinha aquela descarga de dopamina como o e-social tinha, né? Descarga assim, por exemplo, eu fazia 10, 15 apostas por cada 6 minutos. Eu apostava principalmente nos jogos que eram mais rápidos. Tinha jogo de 6, de 8 e de 12. Então, para mim, a minha descarga de adrenalina, aquela descarga de dopamina, aquele quase ganho, eu ficava fissurado, eu ficava assistindo jogos. Como é um jogo rápido, então, assim, ele faz um gol lá, faz um gol cá, faz um gol lá, faz um gol cá, e aí o time tá dando três, daqui a pouco vira. É gente jogando videogame. Então, assim, é Aham. altamente manipulável. E eu tinha consciência disso na época que eu entrei. Mas a fissura foi tão grande que a minha consciência cessou totalmente. E eu fiquei tão fissurado, que eu não conseguia mais discernir entre o que eu acreditava e o que eu deixava de acreditar, porque eu só queria Então você recompensa. tinha consciência, mesmo você Eu, quando estava eu jogando, tinha, você eu tinha tinha uma consciência. consciência de que a banca ia ganhar. De que- Eu tinha consciência de que os jogos podem ser manipulados, principalmente de videogame. Hoje, o futebol, que envolve bilhões, né, que são vários jogadores, existem manipulação, e nós sabemos, estamos vendo Estamos descaradamente hoje em vendo dia isso. O essa escândalo tá. manipulação. Imagina uma aposta que eu fazia de R$ 1.000, R$ 2.000, onde são dois rapazes jogando videogame, eu só via uma fotinha desse tamanho na tela, e eles jogando videogame. Eu tenho vídeos, eu vou postar inclusive também sobre isso, que eu tenho vídeo de jogador dormindo durante a partida. E aí eu reclamei com a casa de aposta e ela disse simplesmente que não tinha controle sobre isso. Então, assim, eu fui pesquisar depois tal. Então, assim, eu mesmo com todos os indícios de erro da casa de aposta, os horários divergentes, as trocas de times, que eles trocavam time muito tal, eu peguei todos esses vídeos, eu tenho mais de 300 vídeos. E mesmo com tudo isso, eu não conseguia parar. Aham, Então, pegou momentos que eu falei assim, velho, o que é que eu tô fazendo? Por que eu não tô aham. conseguindo parar? E eu me julgava muito, eu não entendia. Porque até aquele momento eu não entendia o que era ludopatia, o que era esse transtorno do jogo, entendeu? Eu não sabia, eu não dizia que eu era viciado. Então, essa fuga, como Neto Gimenez perguntou se era fuga emocional, se Aham. tornou uma fuga emocional porque, assim, a gente entra de uma maneira, permanece de outra e termina em outra. Não é uma coisa contínua, né? Eu entrei por Uhum. uma fuga emocional de alguns fatores, né? Com a válvula de escape, com uma quebra de rotina. Eu vivia trabalhando, tinha quatro, não, cinco empresas, eu fechei quatro. Mas Minha então mente, não era como era um objetivo de brincar, não era um é, objetivo de é ganhar assim, dinheiro, porque eu precisava digo de ganhar dinheiro.
Eu digo que é um mix, porque assim é um mix, né? Porque, claro, quando a gente envolve questões financeiras, Claro, né, quer a gente ganhar, tem mas não é o aquela questão objetivo de ganhar principal. e ganhar valores, né? Se a gente aposta e vai aumentando, a gente tem aquela ideia de que, pô, vai ganhar, Uhum. entendeu? Claro que todo mundo que entra diz, ah, não, era só fogo emocional, não, porque envolve dinheiro, do que envolve dinheiro, você cria expectativa de que vai ganhar e acredita nisso piamente. Então, Aham, por acreditar que eu ia ganhar também, e também que eu não era suficiente para poder suprir as necessidades, não minha, não de minha família, esposa e filhos, mas do geral, de amigos, parentes, primos, vó, tio. Então, assim, eu queria ser suficiente para todo mundo. entendi. E no momento de terapia, a psicóloga me perguntou: você era suficiente para você, e sua esposa e seus filhos, o que você ganhava? Eu falei: muito além do que eu esperava. Então, eu Aham, cheguei a ganhar valores que eu tinha cinco empresas, então eu ganhei valores já que eu nunca acreditei na minha vida que eu alcançaria. O patamar de ter duas motos de luxo na garagem, um Jeep Compass, terrenos, entendeu? Casa, ponto comercial. Então, eu não achei que aos 32 anos de idade, que foi ano passado, eu aham, teria chego ao que eu cheguei. Então, tá, assim, é um mix, entendeu? De entendi. querer ganhar dinheiro e ser suficiente e de fuga emocional. Não é só uma, eu digo que a maioria das pessoas não é só uma coisa. Não é só. Uhum. Ô, Luigo, o que te motivou a abrir a sua história? Criar um Instagram, contar para todo mundo e vir a lives, enfim, né, eu te conheci num curso que eu estava fazendo, que você foi dar o seu depoimento. Quer dizer, você tá colocando a sua história aí. O que te motiva a contar essa história sua? O que me motiva é porque, assim, quando eu cheguei no ápice da fissura, né, eu me batia, eu me mordia, eu pegava cinto com fivela, ficava batendo nas minhas costas, eu dava mão na minha cabeça, eu passava 3 noites sem dormir, fiquei dias sem tomar banho, dias sem sair do quarto. Então, assim, o momento que eu pensei, que eu tentei gerar minha própria vida, foram 2 vezes, né? Então, assim, quando eu pensei em tirar minha própria vida a primeira vez, eu tomei alguns remédios e aí fui pro hospital. Eu mesmo fui pro hospital, me arrependi, fui dar um abraço em minha mãe, na casa de minha avó, ela tava na casa de minha avó, dei um abraço. Ela: o que foi, meu filho? Eu falei: não, mãe, só vim aqui ver a senhora e dar um abraço, não tô me sentindo muito bem, não. Aí chorei, ela chorou também. Falou: meu filho, vai dar tudo certo e tal. E aí eu fui tomando remédio num carro dirigindo, levei uma garrafa de 1,5 litro, fui bebendo e tomando remédio. Quando eu passei próximo ao hospital, me deu aquele estalo assim, falou: velho, você não quer morrer não, pô. Você tem filhos, você tem sua esposa, seus filhos te amam, você é um pai bom, entendeu? E você é um cara bom, você não merece morrer, pô. Mas eu falei: mas eu quero morrer porque eu não tô conseguindo parar. Eu quero morrer porque esse cara não sou eu. Na verdade, eu não queria morrer, eu queria matar um viciado. Eu queria Uhum, matar uma versão minha que não era eu, que eu não me reconhecia mais. uhum, Então, assim, eu não queria morrer. O Igor, que está aqui consciente, o Igor que está falando, o Igor que é um cara, né, que tem humildade, que sabe conversar, que onde chega faz amizade, esse cara não queria morrer, entendeu? Um cara que quer bem, ver as pessoas e quer bem, não queria morrer, entendeu? Então, assim, eu fui pro hospital nesse dia, chegou lá, né, eu e minha esposa foi lá, eu sei que eu acordei no outro dia, fiz a lavagem, estomacal, e no outro dia, mesmo assim, eu acordei e falei: não, hoje eu vou conseguir. E uhum. pensei em outra coisa que seria mais rápido, que eu não poderia desistir, porque eu acordei com uma frustração tão grande, né, de não conseguir resolver as coisas, porque a gente pensa muito na questão dos outros. Eu penso muito nas questões do, pô, a ludopatia não é um vício que você faz mal, assim, a maioria dos vícios fazem mal a várias pessoas, inclusive o ciclo social mais próximo. Aham, a gente Mas a fala que, ludopatia né, a família toda adoece, né? A gente sofre, a chama dos família toda doença, mas codependentes. assim, vou dizer assim, a dependência química, pelo que eu venho analisando, se eu estiver errado, a senhora me corrija, é assim, 50% é o próprio paciente que vai fazer mal à saúde, vai fazer mal a ele e tal, tem a questão do internamento. 50, e a ludopatia não, ela envolve um ciclo não só próximo, mas envolve outras pessoas também, que às vezes não é próximo, agiotagem, empréstimo, bancos, envolve muitas coisas, entendeu? Que pressiona, querendo ou não, a É, gente é pressionado. isso aí, na verdade, Igor, funciona exatamente da mesma forma. O dependente de substância, que Sim. não é uma substância só de dentro do cérebro, uma substância que ele usa, né, que ele põe para dentro dele, funciona exatamente da mesma forma. Também tem o agiota, também tem a dívida, a dívida é na boca, a dívida não é na casa de Não, apostas, eu me entendeu? No expressei, eu me banco, expressei enfim. errado, Dani. Assim, Ah, eu não quis dizer nessa parte de, eu sei que tem a dívida, eu sei que tem a questão das vendas, que muitos, né, vendem tudo também, igual a ludopatia. Eu quis dizer exatamente. assim, a percepção de terceiros, quando vai perceber, por exemplo, o viciado em químico, por exemplo, ou Uhum, alcoólico, né, que também seria aham, um químico também, né? Então, assim, ele
ele dá sinais muito antes de conseguir delegar as pessoas que estão em sua volta. O ludopata não. O ludopata é um cara que está ali trabalhando, tá jogando, tá pegando dinheiro na mão de todo mundo e as pessoas ainda estão confiando nele porque não estão vendo sintomas de ludopatia, entendeu? O seu áudio ficou meio ruim. Será que não caiu alguma coisa aí? Ligaram aqui agora. Ah, melhorou. Então, o ludopata, ele não dá sintoma. Ficou ruim de novo, não foi? Tá ruim de novo, Luigo. Pera aí, rapidinho. Tá, tranquilo. Então, o ludopata, ele não dá sintomas muito explícitos no curto prazo. Demora a aparecer mais. Entendi. Não dá sintomas no curto prazo. Então, ele demora mais. Então, para ele afetar as pessoas em sua volta, é muito mais rápido. Então, assim, ele consegue afetar de uma forma mais agressiva na parte principalmente financeira e social. Quando a Então, família percebe, quando a família percebe, o impacto já está gigante. Entendi. Entendeu? Então, assim, se eu, por exemplo, até eu falei, poxa, eu não queria ter viciado em nada, mas em alguns momentos eu falei, poxa, eu preferia ter viciado em álcool. Eu tinha 4 anos já sem beber, eu tenho 4 anos sem beber. Então, eu falei, por que eu não voltei e bebi? A primeira vez que eu fiquei bêbado na minha vida, eu parei de beber. Entendeu? Então, eu falei, aqui esse caminho eu não vou. Eu não gosto de beber, nunca gostei de beber. Uma certa vez eu fui pra festa, bebi e fiquei bêbado. Voltando ao contexto que a senhora me perguntou, por que eu consegui revelar. Então, quando eu tentei a segunda vez, aí eu falei, rapaz, eu tenho muita fé, eu acredito em Deus. Então, eu falei assim, Deus não me permitiu partir, nem com remédio, nem quando eu fui para a BR, e nem quando eu fiz a carta para poder minha família receber. Então, assim, eu vou transformar isso em propósito. Né? Eu recebi essa questão de dizer assim, velho, eu tinha muita vergonha, eu vou transformar esse propósito. Mas, assim, vai ser difícil. Eu sou empresário, eu sou um cara que todo mundo tem como exemplo. Muitas pessoas deixaram nos comentários dizendo, pô, você é um cara que eu tenho como exemplo, Entre Rios, uma cidade pequena e tal, e você caiu numa dessa, né? As pessoas têm esse olhar, tipo assim, pô, como o cara é inteligente, o cara fez faculdade, o cara fez aquilo, como ele entrou no vício, como ele depositou milhões de reais numa casa de aposta, como é que ele não conseguiu parar. Então, assim, é difícil explicar isso para algumas pessoas, porque as pessoas não buscam entender, não querem entender, né? Simplesmente não tem a obrigação de entender. Deixa eu te falar. Quando que você percebeu que você não era só um jogo, que aquilo ali tinha realmente virado uma dependência e que aquilo ali estava te escravizando de alguma forma? Quando eu entendi que ela estava me escravizando de alguma forma, foi quando eu comecei a mentir. Né? Então, assim, quando eu comecei a mentir para continuar apostando, eu entendi que não era normal. Eu falei, velho, eu tô mentindo, velho. Eu tô mentindo pra galera, eu tô mentindo para meus clientes, eu tô mentindo para meus amigos, eu tô buscando dinheiro de pessoas que nem tem muita afinidade para poder permanecer nas apostas. Entendeu? Quando eu comecei a tirar o estoque da loja para poder apostar, quando eu vi a prateleira que era cheia antigamente com vários aparelhos celulares, que eu tenho uma loja de celular, eu vi essa prateleira esvaziando, eu vi faltando mercadoria na loja, eu vi eu deixando as atividades cotidianas, né, de lado, ou seja, vai ter um aniversário, um churrasco, eu ficava o tempo todo ali no celular. Então, eu fui entendendo que eu já estava nesse grau de fissura de vício dessa forma. Falei, velho, eu não estou vivendo. E quando, na verdade, a sua família descobriu ou você contou para sua família? Não, eu sou um cara muito, eu digo assim, que infelizmente, ou felizmente, não sei, eu tenho essa questão de persuasão muito grande. Por ser comerciante também, então, assim, eu conseguia muito disfarçar muito, sabe? As conversas, e por isso que eu falei, meu nível de mentira foi grande, por quê? Porque eu conseguia manipular, de certa forma, por essa habilidade que eu tenho em venda, a habilidade de conversação, de comunicação, de chegar para minha esposa e ludibriar ela muitas vezes, de falar com meus pais, minha mãe que era para isso, de contar para as pessoas que eu estava pegando dinheiro para investir, entendeu? Então, assim, eu chegou um momento que eu fui contar. Mas, infelizmente, naquela época, ano passado, quando eu contei, eu busquei ajuda, inclusive, também. Mas quando eu contei, eu, mesmo contando, não consegui apoio, porque assim, eu não consegui apoio por quê? Porque não, algo novo, né, para as pessoas, né, inclusive para minha esposa. Então, assim, quando eu contei... Não, dentro da área da psicologia é algo novo, né? Então, os profissionais... eu queria até ver se você teve facilidade para encontrar profissionais, porque a gente não tem profissionais não tive facilidade, eu tive que entrar em contato com uma pessoa que é TCC, né, que eu pesquisei, inclusive, qual seria o profissional, fui lá no ChatGPT,
qual é o profissional que trata, aí vi especialista em ludopatia, eu pesquisei no Google, pesquisei no Instagram, no Facebook, e fiquei dias e dias pesquisando, não só psicólogo, mas também advogados, Uhum. para poder entrar na causa na justiça. Não achei. Não achei naquela época, foi muito, muito frustrante para mim, né? Eu estava num nível de frustração muito grande também comigo mesmo, e Aham. isso até piorou minha questão de não ter um direcionamento naquele momento. Então, meu direcionamento foi mesmo eu ficar vendo vídeos no YouTube, ficar lendo alguns livros, ficar pesquisando na própria inteligência artificial para poder ter um conhecimento mais teórico sobre o caso, o tema, o porquê eu estava tão viciado assim, porque eu não conseguia parar. E nesse momento que eu contei para minha família, pedi internamento, eles não acataram isso. Eu tinha perdido em torno de 500 mil até o momento, 500 a 600 mil, e Aham. eles não entenderam que eu não ia conseguir parar. Falou, não, você tem que parar. Então, assim, a conversa de minha esposa, mais meus irmãos, e meu pai, minha mãe, Aham. foi a mesma conversa que eu ouvia da psicóloga. Então, assim, ela só dizia, você precisa parar, você tem que se cuidar, entendeu? Assim, ela tinha a questão, né, comportamental, claro, de algumas condições, Aham. me ajudou bastante, eu não nego, porque tem, né, embasamento tal, na questão comportamental também, Uhum. porém, não teve um direcionamento do que eu precisava fazer. Eu não tinha conhecimento técnico sobre bloqueio, sobre como é que o viciado se comporta, não teve instrução para meus familiares que precisaria intervir diretamente, que Uhum. precisaria me tratar como um doente mesmo, certo? Um Uhum. doente com a ludopatia, que a ludopatia é uma doença reconhecida. Então, Exatamente. para eles entenderem que era uma doença, não era safadeza, não era descaração, não era falta de controle. Ou seja, aquele primeiro momento era assim, Luigo, pô, você é maluco? Como é que você faz um negócio desse? Você não ama a sua família, não? O próprio psiquiatra, inclusive, que me atendeu primeiramente, ele falou, você tem que parar de apostar, senão sua mulher vai lhe largar e seu filho vai lhe largar. E isso não me fez parar, porque eu tinha consciência disso, mesmo antes dele me falar. Aham. Entendeu? Mas assim, ele não chegou para mim e falou: tem essas ferramentas de bloqueio, tem isso aqui, procure isso, tome esses medicamentos aqui, vai lhe ajudar. Inclusive, eu estou tomando medicamentos até hoje, eu não paro de jeito nenhum. Só vou parar De jeito quando nenhum. Aham. ele fala: É. você pode parar, então fazer o desmame certinho. Então, hoje Então, você eu está vou com tratamento. acompanhamento com psiquiatra e É nosso psicólogo. acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Né? Aham. E também nutricional também, porque eu estou fazendo minha dieta, estou perdendo peso, né? Porque tudo envolve, né? É, Exatamente. Você me falou, Luiz, numa outra conversa que a gente teve, que você deu uma guinada muito grande na sua vida, né? Que você mudou seus horários, que você está dormindo mais Estou cedo, me né? ajustando ainda, é verdade, é verdade. Estou me Né? ajustando bastante. Aham. Estou tentando me ajustar e estou conseguindo, graças a Deus. Que isso Porque, faz muita assim, diferença, né? é porque é um contexto, né? A gente cria, durante o vício, a gente desregula totalmente. Desregula Uhum. hábitos de sono, desregula hábitos alimentares, desregula hábitos emocionais, desregula contato com o parceiro, com a parceira. Então, durante o período do vício, nós nos entregamos verdadeiramente à aposta, ao vício. Entendeu? Aham. Então, a fissura é gigante a ponto de que a gente deixa de viver, literalmente. Perde o Então, controle assim, eu realmente. criei muitos péssimos hábitos, já tinha, e esses hábitos foram agravados durante a ludopatia. E aí Tá. eu E estou aí, tentando, né, refazê-los de forma saudável, ou seja, eu estou tentando reconstruir minha vida não só financeira do aham. zero, mas toda a minha vida, a estrutura total da minha vida, né, tanto de relacionamentos, de amizades, de rotina, de alimentação, de trabalho, tudo. E me conta, Luiz, quando você estava no ápice, jogando muito, né? Que você acha que era o seu fundo do poço, como é que era a sua rotina? Como é que você jogava? O que você fazia? Minha rotina era assim, eu me afastei da loja, né, porque eu já estava um pouco saturado, não sei se eu cheguei a ter, eu esqueci o nome agora, burnout, né? Burnout, Burnout, aham. burnout. Eu não cheguei, se eu cheguei a ter isso, mas eu desgostei muito porque eu estava cansado e exausto mesmo, de verdade. Né, eu tinha trancado, eu estava fazendo a faculdade de Direito, eu tinha trancado para apoiar meu pai na política. Né, infelizmente, ele quase ganhou, mas perdeu. Isso também me frustrou bastante. Eu tive uma morte precoce de um tio meu também que me abalou bastante. Então, assim, eu cheguei nessa questão da fissura mesmo. Falei assim, velho, eu tô fissurado, eu não consigo de forma alguma parar de apostar. Eu me perdi em mim mesmo, certo, doutora? Pode, ô, doutora, me relembre só, me perdi agora falando. É normal. A Não, gente, quando você estava no ápice no ápice. da Quando eu tava, jogatina, vamos dizer pronto, na assim, questão da meu, como é que era a pronto, eu sua tava, rotina? pronto, minha rotina, doutora, era assim, eu pedi a minha esposa para me substituir na loja. Uhum. Ela atendia terça e quinta, então assim, eram os dias que eu mais perdi, inclusivemente porque eu ficava sozinho, e eu tinha essa questão do tédio,
né, dessa questão da solidão também, né, eu tava muito essa questão frustrada emocionalmente, então eu passava o dia todo jogando, enquanto ela não chegava eu não parava de jogar. E nos dias seguintes, eram quando ela ia para a loja no meu lugar, porque eu não estava mais querendo ir para a loja, e eu ficava jogando. E aí, durante a noite, eu esperava ela dormir para jogar, ou ficava indo para o banheiro toda hora, ficava 30 minutos, 40 minutos no vaso sanitário, ia tomar banho, eu botava na saboneteira do banheiro o celular e ficava fazendo 20 apostas, aí ficava nervosão, aí eu olhava, e aí daqui a pouco vou olhar aqui se eu quanto tem de saldo, atualizava, perdi, ganhei. Era assim, aquela adrenalina, aquela fissura o tempo todo, e muitas vezes eu mentia para ela dizendo assim, que a minha cama estava me deixando com a coluna doendo, e eu precisava dormir na cama de meu filho, que o colchão era mais rígido. Aham. Aí eu pedia meu filho para ir dormir no quarto da gente, ele ia lá e dormia no quarto da gente, e eu ia para o quarto dele, dormir na cama dele, Tá para fazendo. poder ficar apostando, e isso se repetia várias vezes, entendeu? Então, assim, ou às Aham. vezes eu pegava o carro e saía de carro, ficava dando volta pela rua de carro, indo lá, vindo cá, indo lá, vindo cá, apostando. Fazia 10 apostas, dava uma volta, parava, olhava, dava outra volta, parava, olhava, passava 2, 3 horas de relógio andando dentro da própria cidade e apostando, para poder ninguém ver. Aham. Uhum. É, então, me fala assim, como é que existe uma linha bastante tênue entre o apostador eventual, né, e aquele apostador que não consegue parar, né? Sim. O que você percebe que é essa virada? Aí para você dar uma dica para as pessoas, né, que de repente fazem apostas, o que pode ser o alerta para eles de que eles estão perdendo o controle? Assim, eu digo que a virada de chave, primeiro eu vou responder essa questão da virada de chave. Tá. A virada de chave é quando eu entendi que eu precisava parar de mentir, né? Porque um dos fatores mais completos e complexos da ludopatia, eu acho que um dos fatores determinantes é a própria mentira. Mentir, quando eu falo mentira, doutor, eu não falo mentir para outras pessoas, eu falo mentir até para si mesmo. Certo? Então, Uhum. assim, quando eu comecei a mentir, eu mentia para mim também. Eu falava, Luiz, você vai ganhar, você vai recuperar, você vai amanhã de manhã, hoje você vai botar 50 mil, você vai bater 1 milhão e saca tudo e acaba, e isso não vai ser só um sonho para você. Então, vai ser uma fase ruim que passou rápido. A mesma forma que a aposta me tirou, eu achava que ela ia me dar de volta, a mesma velocidade. Então, Aham. eu continuava nessa fissura porque eu acreditava fervorosamente que eu ia ser abençoado em algum momento, chamava por Deus, ajoelhava no banheiro, chorava e falava, Deus, por favor, só mais essa chance, por favor, faça eu ganhar algumas apostas aí, né? Quando eu começava a escalar às vezes, tipo, pegava 10, 20 mil, depositava, ia para 50, 70, eu falava, é agora. Daqui a pouco eu via zerando de novo, e aí tava de dinheiro de outras pessoas para poder colocar. Uhum. Então, assim, eu acreditava muito. E também menti para outras pessoas, né? Dizendo que eu ia comprar um material e tal. Então, assim, a virada de chave foi quando eu falei assim, Luiz, para de mentir, cara. Você não vai recuperar. Quando eu entendi também que fé e fezinha não se misturam, né? Que eu fui realmente entender o vício. Eu falei, fé e fezinha não se misturam, porque eu acreditava que eu tinha fé, mas era fezinha. Fezinha destrói. E fé Uhum. constrói. Então, eu decidi, eu falei, velho, tenha fé. Se apega a Uhum. Deus, né? Porque eu tenho religião, algumas qualquer eu falo espiritualidade, né? Né? Eu falo quando a gente fala de espiritualidade, a gente engloba tudo, né? A fé, né? E pare de mentir, né? Pare de mentir, pare de acreditar que você vai recuperar apostando, pare de mentir que você vai recuperar na próxima aposta. E a terceira coisa foi assim, enquanto eu jogava, eu sentia um anestesiamento da dor. Sentia que estava anestesiando. Ou seja, eu não sentia dor, a dor que eu senti quando eu parei. É uma Eu dor não sentia física. a dor física mesmo, a dor do coração, aquela dor mesmo que a gente fala, acabou tudo. Aham. Essa é a minha realidade agora. Eu preciso sofrer as consequências. Eu preciso entregar meu carro para o agiota, eu preciso entregar minha moto, eu preciso sair da casa que eu moro, morar na casa de minha sogra. Eu preciso contar à minha esposa de verdade o resultado final do que eu perdi. Então, assim, sinta a dor. Eu falo Aham. pra Aham. galera, Entendi. se você sentir a dor, você fala, eu vou sentir essa dor, mas eu vou superar essa dor, aí você consegue sair. Porque, assim, até o momento que eu não decidi parar de mentir, até o momento que eu não entendi que eu não ia recuperar, até o momento que eu desfiz e parei de misturar fé com fezinha, e até o momento que eu falei, eu vou sentir essa dor, vai doer, mas vai passar. Entendeu? Vai doer, mas vai passar. E eu entendi, velho, eu vou ter que sofrer as consequências. Mas eu já passei por muitas coisas na minha vida, eu vou passar por isso de novo, eu vou superar. Uhum. Então, assim, esse momento que foi virar de chave, quando eu falei, vai doer, e dói ainda, não passou.
Uhum. Todo dia pela manhã é como se fosse que eu tivesse botando pomada na cicatriz, todo dia eu acordo, é uma luta. É assim, a gente acordar e ver uma realidade diferente. Aqui eu estava 6 meses atrás, eu ver que eu tenho que ir para a loja com a moto alugada, eles tomando chuva e sereno, que eu chego gripado, a gente, né, chega de noite, está chovendo, eu tenho que esperar, eu tenho um carro de luxo, carro bom, hoje eu não tenho carro, né, eu podia fazer o que eu queria, eu podia viajar para onde eu queria, hoje eu não tenho como viajar para onde eu quero, eu não tenho como fazer o que eu quero. Apesar que, Uhum. graças a Deus, eu consegui voltar a trabalhar, tem 3 meses. Então, assim, é Aham. difícil, dói todo dia. Mas a todo dia que eu acordo, eu falo, só hoje. Hoje eu preciso lutar, hoje eu preciso vencer. E quando eu chego em casa, por isso que eu falei, eu chego já com aquela sensação de que realmente eu venci, realmente eu lutei, realmente eu passei por um dia. E tem dias também que eu não me cobro. Tem dias, Aham. doutora, que eu chego lá e falo, hoje eu não estou bem, hoje eu me entendo, hoje eu não vou forçar eu a nada, hoje eu Uhum. vou fazer o que der vontade de fazer dentro dos meus limites. Uhum. E tem dias que eu sou altamente produtivo, altamente produtivo. Eu faço coisas de 10 dias. E Uhum. Antigamente, quando eu fazia nada, eu me julgava muito, eu me cobrava muito. Hoje eu Agora você entendo que permite. eu não preciso mais me cobrar muito, porque eu vou ter que esperar o tempo. Eu não Uhum. tenho, eu não tenho essa questão dessa agonia toda mais. Eu tenho que esperar. Dizem, até os 40, 45 anos ainda tem 13 anos, daqui a 13 anos eu construí tudo em 5, Assim. 6 que eu tive, Uhum. né? Perdi 1,5 milhão de reais. Então, assim, eu vou tentar fazer em 13 o que eu fiz em 5. Só que agora eu tenho mais Uhum. experiência, né? Eu tenho mais vivência, eu tenho mais conhecimento, né? Eu tenho mais know-how, tudo certinho, Abrir o para jogo, poder abrir o jogo, entendeu? Então, literalmente. assim, entendeu? E construir, né, para que outras pessoas também, doutora, elas tenham em mim essa visão, né? Que eu posso, né? Então, assim, eu luto por mim, mas hoje não luto só por mim, né? Eu fiz algumas músicas também, depois eu vou até lhe mandar, que uma das músicas que eu uso como hino todo dia, eu botei até no Sem Apostas, que não é só por mim, mas também é por mim, Aham. entendeu? Porque, assim, não é Aham. só por mim hoje que eu luto por quem está no vício, porque eu Aham. entendo hoje o que é o vício em apostas, eu luto por meus familiares que eu prejudiquei, meus amigos que eu prejudiquei, e eu também Aham. luto por mim, certo? Ô, Igor, me conta aqui. Antes de você buscar ajuda realmente profissional, de psicólogo, psiquiatra, você tentou parar sozinho? Sim, diversas vezes. E como é que foi isso? Frustrante, porque a gente não consegue, porque eu falava, não vou apostar mais, eu vou sacar, vou parar, e o dinheiro que entrava, eu falava, entrava 20 mil na minha conta, um exemplo, vendi 10 Uhum. aparelhos no dia, 20 mil. Né? Por eu ser comerciante, né, eu vejo muitos comerciantes também que se envolvem em aposta, tem essa facilidade de ter dinheiro diariamente, ou a todo momento, não era diariamente, entrava dinheiro a todo momento, durante o dia todo. Então, assim, de manhã eu tinha 2, 3, de tarde já tinha 4, 5. E aí esse dinheiro ia indo embora. Então, Uhum. assim, eu tentei parar várias vezes, e não foi poucas vezes. Eu jurei para mim que eu ia parar, eu chamei por Deus, eu prometi por Deus, inclusive. Eu cheguei a falar, Deus, eu não vou apostar, se eu for apostar. Eu cheguei a falar assim, Deus, se eu fizer uma próxima aposta, eu quero que o Senhor me dê um castigo cruel, que derrame um raio em cima da minha cabeça, que faça isso. Então, assim, eu desejava as piores coisas, e se eu voltasse a apostar, que era para acontecer comigo. Então, assim, Isso é eu uma tentei várias característica, né, vezes. da É, dependência a química e depender, eu pedia, eu comportamental. falava, Quando você tem a culpa, você busca punição. Essa isso, punição como se isso fosse te expurgar o seu erro. Né? É isso. uma grande característica, né? Uhum. E quando você resolveu procurar ajuda, qual foi a primeira ajuda que você buscou, Igor? A primeira ajuda foi esse contato com os familiares. Eu pedi internamento, certo? Não, infelizmente não entenderam até onde poderia chegar. Depois disso, eu perdi mais 1 milhão de reais. Aham, Entendeu? Que até aquele momento eu tinha perdido valores meus, né? Não tinha desfeito de bens ainda, mas depois disso eu desfiz de bens e peguei dinheiro e tal, e aí estou pagando até hoje. Então, aham, assim, eu cheguei a procurar, né, ajuda psicológica anteriormente à fissura, anteriormente. Eu comecei em abril, quando eu comecei as apostas assim, freneticamente, foi abril as primeiras apostas, em maio já começou, setembro, junho foi a época de São João, eu tinha um jornal aqui na cidade, então tinha que fazer matéria e tal, e diminuir um pouquinho a frequência, mas julho e setembro foi o ápice. Julho eu cheguei a perder 457 mil, só em um mês. E aham, chegar a ter dia de perder 70 mil na noite só. Então, assim, foi 23 mil apostas. Então, eu falei assim, velho, eu já estava fazendo terapia com a psicóloga anteriormente, já sentia aham. o que eu precisava.
E nessa terapia eu falei para a doutora que eu apostava, fazia apostas, e as apostas me faziam eu me sentir vivo. Mas não era aposta de videogame. Eu tinha medo de eu entrar nas apostas para perder dinheiro, porque eu já tinha perdido alguns valores e não fazia muita diferença para o que eu ganhava na época, mas Aham. eu estava vendo eu indo para esse caminho. Eu senti eu indo para esse Você estava caminho. sentindo a progressão. Eu estava sentindo a progressão do volume de apostas em futebol. Ou seja, mas não dava essa descarga de adrenalina. Então, assim, eu apostava tipo R$ 1.000 num dia. R$ 500. E já estava perdendo alguns valores assim, já quando eu busquei ajuda. Eu não estava na fissura. Aí eu busquei ajuda, eu não tive esse direcionamento, esse tratamento, né, essa coisa, bloqueei, chamei para a esposa para conversar, transfira essa parte financeira, entendeu? Existem essas ferramentas, tal, tal. Eu não tive nenhum acesso a isso. Eu tive acesso à questão de tratamento, que eu não era para ficar me culpando com a morte de meu tio, porque eu não tinha nada a ver, porque eu não levei meu pai para ver ele antes, que meu pai tinha pedido, sobre a Aham. questão da política de meu pai, a frustração, né, da infância e tal. Então, assim, esse direcionamento foi voltado mais nessa parte do que a própria ludopatia, ou seja, a causa e efeito. Ou seja, o efeito a gente tentou tratar porque a causa, aliás, porque era tipo assim, você está apostando que você está ansioso, vamos tratar isso aí, mas o efeito já das apostas em si, a gente não focou muito, né, na parte financeira, na parte que eu estava com dinheiro em mãos, que entrava dinheiro toda hora, eu estava indo por um caminho, porque vai progredindo, porque eu estou sentindo tristeza, aí eu aposto, eu perco, eu sinto angústia, eu sinto culpa, eu sinto frustração, entendeu? Uhum. Então, assim, a ludopatia, ela vem como consequência, mas querendo ou não querendo, ela se torna uma causa da própria continuidade das apostas. Ou seja, eu permanecia porque eu me sentia culpado, eu fazia porque eu me sentia triste, angustiado, ou sentindo falta, ou solidão, ou uma tristeza. Então, Ô, assim, Igor, era um mix, né? é, nas dependências, tanto dependência química como a dependência comportamental, é muito comum a gente falar que a pessoa que tem que se envolve com uso de substâncias ou com uma dependência comportamental, a gente fala que ela costuma ter um transtorno de base. Ou seja, tem alguma coisa que ela já tenha, que pode ser, por exemplo, eu vou te dar um TDAH, um autismo, alguma coisa, que isso ela já tinha antes, e aí ela desenvolveu com isso a dependência química ou comportamental. Ou então o contrário também. A pessoa começa com o uso de substância ou com a dependência comportamental de alguma forma, e ela desenvolve ou manifesta, vamos dizer assim, um outro transtorno. Algum psiquiatra ou psicólogo já falou isso com você? Já, Você tem... e me conta isso. já assim, antes mesmo da, do ápice das apostas, eu estava fazendo terapia, né? E aí o que aconteceu? Eu tinha essa questão da suspeita do TDAH. Eu Aham, estava analisando o TDAH. Né? E aí nós paramos com essa análise, inclusive, quando eu fui ao psiquiatra, antes, né, dessa questão da ludopatia, aham, eu comecei a tomar, inclusive, Venvance. Então, era, né, uma anfetamina, e aí ela também me deixava elétrico, aceso. Não. Então, assim, inclusive, eu usei ela, inclusive, algumas vezes, para poder não dormir também. Ou seja, eu ficava com sono, aí apostava, aí não, eu ficava com o olho aberto, todo fechado e tal. Aí eu falava, vou tomar um Venvance. O Venvance é para você tomar de manhã, porque ela é é. extremamente, né? Então, assim, Você eu tomava tomava para ficar jogando. para ficar jogando. Eu cheguei a passar 3 noites sem dormir, 3 noites seguidas. Eu Aham. parecia um zumbi, meu olho vermelhão. Eu tenho umas fotos aí, o vídeo aí que eu fiz, que meu olho ficava em carne viva. Eu ardia e eu continuava apostando. Então, assim, é muito louco mesmo, assim, quando eu vejo eu mesmo naquela situação, eu falo assim, Ô, para Igor, isso eu não quero voltar. a gente postou no nosso Incolab um vídeo, né? Que tem você jogando. Conta pra gente, como é que era? Era daquele jeito, aquela adrenalina, Sim, aquela. o pior que é isso, na verdade, é tão grande que eu não consigo nem encenar. Porque, assim, é difícil, porque, assim, eu perdia, eu fazia isso, eu dava batida na minha cabeça, eu suava, eu ia pro ar-condicionado, botava no mínimo, aí eu falava, perdi, meu Deus do céu, aí acabava o dinheiro, e aí eu falava, poxa, tô sem dinheiro, não tenho, perdi 10 mil, velho, eu tenho que recuperar 10 mil, porque eu peguei na mão do cara, eu tenho que pagar. Aí ligava para outro, aí outro não tinha dinheiro, eu falava, e agora eu vou fazer o quê? Aí ligava para um cliente, irmão, você quer pegar 10 celular aí e fazer o preço de 8?
Aí o cara manda o Pix, aí o cara, não, eu vou mandar agora não, eu dava um jeito, o cara só tem dinheiro, eu ia buscar para depositar. Então, assim, era um trem desgovernado a 300 quilômetros por hora, eu vivia. E ao mesmo tempo que eu vivia esse trem desgovernado, eu tinha que viver na mansidão, porque eu tinha que disfarçar. Eu acreditava que eu tinha que disfarçar, que eu precisava disfarçar, que eu não precisava externalizar isso, porque isso ia passar, eu ia conseguir recuperar de alguma forma, e que eu não ia precisar contar para minha esposa, o homem maior, né? Tipo assim, pô, ela já parou? Já parei. Não tá apostando? Não tô apostando. Entendeu? E aí, nesse momento, ela, amor, você tá muito eufórico hoje. Tá acontecendo alguma coisa? Me conte. Eu falo, não, pô, eu estou assim mesmo por causa disso aqui. Pô, deu errado alguma coisa lá na loja. Entendeu? Pô, fulano falou isso. Ciclano falou isso, eu acordei mal, a barriga tá doendo e tal. Então, para eu disfarçar isso aí, eu sempre dizia algo, né? Eu criava algo e muitas vezes, pela fissura mesmo, até eu mesmo acreditava nas coisas até que eu tava falando já. Aham. Então, assim, por isso que eu falo, a mentira é tão grande e é tão rotineira que às vezes a gente acaba acreditando na própria mentira de que vai recuperar, Uhum. de que vai surgir algo do nada, que a gente vai conseguir uma sorte aleatória, entendeu? Que a gente vai ser abençoado e que eu acreditava, para você ter ideia, que eu acreditava na manipulação das apostas, mas eu Uhum. acreditava que eu ia driblar a manipulação. Chegou um momento que eu falei assim, não, isso aqui é Sou roubado. mais esperto do que Mas a máquina. eles vão manipular para esse cara e eu vou postar nesse. Aí achava que eu ia acertar a manipulação deles. Eu falava, não é possível que a galera vai postar nesse aqui. Com certeza eu sou o contrário. E aí acabava perdendo. Então, assim, não tem explicação. Né? Ali é 10% da encenação daquele vídeo que eu fiz sobre a fissura, aquele vídeo que eu fiz, Aham. né? Aham. Ali não chega a 10%, eu acredito, ali, do que eu realmente vivi. Viveu, né? Deixa eu te falar. Para quem está assistindo a live, né? Seja um familiar ou seja a pessoa que está jogando, né? E se identificou com isso, o que, que você recomendaria como um primeiro passo, tanto para a família como para o apostador, para poder sair dessa? Eu acho que um primeiro passo, e é uma das coisas maiores que nós temos hoje dentro da ludopatia aí que eu senti, é a sensação de culpa. Desde a primeira aposta, de estar fazendo algo errado, algo escondido, mentindo, porque é uma das principais características e uma das primeiras características da ludopatia é começar a mentir. As Uhum, perdas, isolar, apostar escondido porque está perdendo e tal, entendeu? Então, uhum, assim, a primeira coisa é se livrar da culpa. Por que se livrar da culpa? Porque, assim, algumas pessoas conseguem ter esse discernimento de controle. Algumas pessoas, e algumas outras pessoas não têm. aham, Entender que o processo de vício é um processo, como eu falei, é diferente das pessoas que se controlam, ou seja, pode ser biológico, pode ser né, fisiológico, biológico, pode ser mental, pode ser qualquer fator genético, aham, inclusive tem pesquisas que falam e comprovam sobre exatamente. genética, Tem. né? Então, assim, eu É entendi, muito falou, velho, fatorial mesmo. eu tenho parcela, sim, claro que eu tenho parcela de culpa porque eu entrei, né? Mas eu não entrei para ser viciado, eu não entrei para viciar. Eu entrei como uma brincadeira, como um esporte, né? Como algo resenheiro, algo para me gerar aquela sensação de conforto tal naquele momento, né? Algo para eu fazer, para me dizer, pô, tô fazendo alguma coisa. Só que eu não queria expectativa que eu ia perder dinheiro, muito dinheiro, eu não que Aham, eu ia perder com a minha família, meus amigos, que eu ia perder com muitas pessoas. Então eu falei, por que eu tô me sentindo culpado de uma coisa que é uma doença que eu fiquei viciado? Então eu uhum, parei de me sentir culpado. Eu entendi que por isso que uma das coisas que eu revelei e contei, eu consegui contar, foi quando eu deixei de sentir essa culpa tremenda que é a ludopatia. Entendeu? Então, assim, a virada de chave foi isso aí também, né? Eu falei, uhum, velho, eu não sou culpado de uma doença. Assim como ninguém é culpado de do nada desenvolver um câncer ou qualquer outro uhum, tipo de doença, né? Porque essas exatamente. pessoas teriam vergonha de contar, né? Então, eu falei, não vou ter mais vergonha de contar. A segunda situação foi porque eu tinha revelado para minha família e eu tinha muita vergonha de meu filho tem 14 anos, e eu falei, meu filho, papai perdeu tudo. E aí, velho, ele chegou para mim falando, meu pai, o senhor é meu pai até debaixo da ponte. O senhor perdeu dinheiro, mas o senhor não perdeu quem o senhor é. Entendeu? E aí eu Uhum, falei, poxa, deu aquele estalo assim, falou, velho, eu sou esse cara aí, que criou ele, e aham, hoje, eu tenho 14 anos, que é um menino consciente, que é um menino direito, que é um menino educado, que é onde chega. Eu criei ele, foi o Igor não o viciado que criou ele. Foi o Igor aham, consciente, o Igor que sempre quis o bem da família, sempre foi um pai presente. Então, ele tá vendo esse cara. Ele não tá vendo o cara que perdeu dinheiro na aposta. E aí ele falou, se o senhor quiser gravar, ele até brincou, falou, rapaz, se o senhor quiser gravar vídeo, e meus amigos resenhar, ou qualquer pessoa resenhar, fala, pô, seu pai perdeu 1 milhão meu, coisa assim, pelo menos meu pai tinha 1 milhão meu para perder. Eu até falei com ele, rapaz, faça não, deixa quieto, não precisa falar nada, não. Não, eu tô dizendo assim,
Só para Pra dar resenhar, o mas eu sei apoio. que o senhor tem Aham. capacidade de recuperar, que eu sou inteligente, que as pessoas falam que eu sou inteligente, entendeu? Que eu sou esperto, que eu sou sabe fazer dinheiro e tal. Só preciso que o senhor esteja bem, né? A gente Aham. vai morar com a minha avó, a gente mora onde for, entendeu? A gente já passou por muitas situações antes, né, de eu conseguir ter uma ascensão financeira mais agradável, né? Eu já morei de favor e tal, a gente construiu tudo do zero, a minha esposa, né? Não veio de família com condições nem nada, a gente, né, eu vendi o trufa na faculdade, eu vendi produtos, né, de sex shop, eu comecei a negociar com moto, então assim, eu passei por uma transição muito grande, eu fazia calhas para colocar nas casas das pessoas de alumínio, né, tive um Aham. balcão, então assim, eu já transitei em várias situações, né, de ascensão e quebra mesmo, entendeu? Então não foi a primeira vez assim que eu não que eu apostei, mas que eu quebrei, assim, tipo, eu tentei um negócio e não deu certo. Dessa Aham. vez, pela aposta foi muito rápido, que é muito frustrante, porque o que levou 5 anos para construir, eu perdi em 3 meses. É por Uhum. isso que tem essa questão do processo, né? Como algumas pessoas ficam perguntando, Igor, como foi que você processou? Cada caso é um caso, doutora. Não sei se a senhora entende sobre essa parte jurídica, já pesquisou. Com certeza já deve ter pesquisado, já deve ter. Aham. A parceira Aham. está se aprofundando muito nessa questão da ludopatia É, para mas atender bem. a própria, os próprios advogados não sabem muito orientar, Eu, né? eu eu Porque tenho, eu tenho um advogado, inclusive, doutora, que é, ele é advogado, mas eu vou dizer, falando sinceramente do fundo do coração, ele me atendeu 1 hora de relógio. Ele não é meu advogado, não pegou meu aham, processo. Eu tinha pego o processo, mas ele me atendeu 1 hora de relógio. Eu acho que essa 1 hora de relógio serviu para umas 5 sessões de terapia que eu tinha feito anteriormente sem conhecimento. Porque ele não tinha conhecimento só da parte de advocacia, ele tinha conhecimento da pessoa ludopata. aham, Então, ele não é especialista, não é psicólogo, não é nada. Mas o que ele me falou para mim, né, das experiências que ele tinha de 300 atendimentos, 400 atendimentos, o que ele me falou para mim, ele conhecia a causa, né, da aham. ludopatia. Ele não é ludopata, mas conhecia. Então, ele, de certa forma, me deu uma tranquilidade muito boa na conversa. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, a galera que quer processar, busca especialista, pesquisa, tenha paciência, não vai na afobação, porque já a gente foi tanto na afobação que É acabou buscar pegando a isso, né? indicações, né, Luigo? Então, Buscar assim, pessoas que já entraram com o processo, pessoas que já estão validadas, pessoas que já estão, né, já estão ali com o processo já encaminhado, já tem não dá fundamento, para fazer com né? qualquer um, Não, né? Porque vai e perder outra, mais dinheiro. perder mais dinheiro. E as pessoas, por exemplo, doutora, É. outra questão também, doutora, que eu venho até esclarecer aqui, como a senhora é psicóloga, é que eu vejo uma resistência muito grande das pessoas que têm o vício em aposta em buscar tratamento especializado na parte financeira, porque elas entendem que ela já perdeu muito dinheiro para a ludopatia, Uhum. e não querem perder mais dinheiro, só que elas entendem que cuidar da saúde mental também é gastar pela ludopatia, mas não é, gente. É Cuidar investir, da né? saúde mental é investir em você para sair do Exatamente. ciclo do vício. Porque quando eu converso com algumas pessoas, falam, você está fazendo terapia? Não, porque eu vou gastar dinheiro, não é gastar, é investir dinheiro numa recuperação para você não perder dinheiro. Então, Exatamente. assim, eu deixo Esse muito claro, retorno é gente, garantido, né? é isso, o Cuidar de retorno é si, o garantido. retorno é garantido. Então, o É. Lucas Muti aqui falou, assistindo aqui, perdi R$ 12.000 hoje. Ai, Entendeu? Então, Lucas, é difícil, eu sei que é, mas você vai sair disso. Entendeu? Porque, assim, nós temos que entender, Lucas, que não vamos recuperar. Enquanto você achar que vai recuperar esse dinheiro aqui, que perdeu. Entenda assim, ó, entrei na live aqui e o cara olhou para mim e falou assim, você perdeu. O que você precisa recuperar agora é sua saúde mental. Entendeu? Fazer terapia, entender que você está viciado, que não é normal alguém perder 12.000 hoje ou perder 10.000 amanhã, e que você vai buscar tratamento e vai se curar disso, como eu estou buscando, e eu me curo uma vez por dia. Todo dia que eu acordo, é o ritual. Tomo meu medicamento, boto minha música para ouvir, que é meu hino diário, que eu uhum. escuto. Então, assim, busquem tratamento, certo? Vão fazer terapia. Uma menina me ligou recentemente, ligou para mim e falou assim: eu parei de fazer terapia porque eu não tinha dinheiro para pagar. Aí eu perguntei, você perdeu quanto ontem? Eu perdi 2.000. Eu falei, então você tinha dinheiro para pagar a terapia. É Mas isso. você escolheu não pagar, porque é uma escolha também, né? Nós Aham, temos consciência das nossas escolhas. Eu sei que a aham. figura é grande e tudo, mas se ela tivesse pago as terapias, era mais viável, ela não teria perdido nada, porque o dinheiro da terapia não é perdido, é É investimento. retorno, é. Entendeu? É um retorno para. Porque assim, ó, se eu não estivesse fazendo terapia, não estivesse estudando, não estivesse dialogando, não estivesse estudando sobre a ludopatia, talvez eu estivesse no ciclo ou propenso a recair novamente. Porque a gente tem que se manter muito distante do vício e da recaída.
É. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu converso, quanto mais eu diálogo com as pessoas, com especialistas, né, que eu apareço em vídeos, eu me fortaleço mentalmente para que eu continue repudiando a aposta, mas enojado ainda com a aposta, com o vício, com a manipulação que as casas fazem, entendeu, doutora? Então, assim, eu deixo aqui registrado, né, quem puder procurar ajuda psicológica, Dani Ribeiro, tem outros psicólogos A gente também, está à né, que estão disposição, manda estudando, estão à DM para a disposição. gente, vamos Manda, conversar, porque né? é importante, né? É importante vocês fazerem essa terapia, fazer este estudo pessoal, é personalizado, não é meu vício, não é igual ao seu vício de quem está Não. assistindo, não é igual ao vício de ninguém. Cada um tem um gatilho, cada um tem uma situação diferente, cada um tem seu trauma, cada um tem seu contexto social, biológico, químico, físico, que for, mas cada um tem que buscar o seu direcionamento individualizado, entendeu? Pode falar, doutora. Isso. Não é isso. Eu quero dizer que a gente vai ter que encerrar a live, porque a gente já está com quase 1 hora, senão vai É mesmo? cair, e eu não queria passar por isso com você aqui. Quero agradecer demais, porque foi muito rico isso. Eu estou vendo as pessoas colocarem que deixa a live gravada. Vou deixar gravada. Quem está aqui com a gente, depois encaminha, né? Esse bate-papo que foi delicioso. Para as pessoas, né, que precisam ouvir isso, que precisam conversar. Eu estou à disposição para quem quiser continuar esse bate-papo, me manda o DM. Eu tenho certeza que o Igor é super disponível também, uma pessoa assim Sim, sim. que entrou na minha vida, mas entrou de uma forma muito especial. Então eu quero te agradecer demais, porque eu mandei o convite para o Luigo, ele imediatamente aceitou de fazer a live, foi super disponível. Então, assim, eu quero agradecer demais a sua presença, agradecer demais quem está com a gente aqui, quem passou por aqui, quem vai assistir essa live depois gravada. E é isso. Tem umas Sim, últimas palavras aí, Luiz? também agradecer a todos que estão aqui vendo essa live ao vivo e que verão, né? Dizer também que eu estou à disposição. Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, né? Eu não sou advogado, mas a gente conviveu com isso, eu convivi com isso. Eu sei algumas coisas que eu venho estudando. Eu fiz um livro também, doutora, deixar Ah, é eu fiz um livro verdade. chamado Jogo da Vida Real. Eu fiz um Lá livro na chamado A bio Tartaruga do. Ninja, tem na bio, né? Então, Isso. assim, é interessante porque conhecer o que nos domina é fundamental. O conhecimento salva e é verdade isso. Quanto mais você conhece com o que você está lutando, mais chances você tem de vencer, né? Estrategicamente falando. Então, busquem estudar sobre o vício, busquem entender seus gatilhos, busquem entender as suas dores, saber que o vício pode ser, sim, cessado e controlado, né? E entender que vocês, né, não podem fazer nunca a primeira aposta. Eu digo assim, por isso que eu criei o nome NoBet, que é NoBet é sem apostas. Ou seja, de qualquer hipótese, em qualquer momento, nunca a primeira aposta, ou nunca a qualquer tipo de coisa que vicie, certo? Então, assim, eu deixo os meus agradecimentos aqui pelo convite. Eu Muito espero também que a obrigada. gente faça uma segunda rodada de perguntas, né? Tem muitas coisas que é bom esclarecer, tem outras coisas também. A gente pode conversar até sobre a questão do livro, se a senhora tiver também algum Vamos outro sim. material que a gente possa apresentar. A gente marca um segundo encontro para deixar também registrado também, que às vezes é importante, né? Tem pessoas aqui. Acompanhe a gente aqui Eu, na eu, rede social. falei, doutora, eu falei assim, ó, se eu salvar uma pessoa, como a moça falou aqui, eu me identifiquei com quase tudo. Se eu Aham. conseguir tirar uma pessoa do vício, uma só, eu falei para Deus, eu falei, Deus, se eu conseguir tirar uma pessoa só, o senhor, eu já cumpri uma missão, entendeu? Já foi me dada uma missão para eu tirar uma pessoa só do vício. Hoje eu recebo vários depoimentos de pessoas que me agradecem e falam, Luiz, eu consegui, eu tô lendo seu livro, é muito bom, eu entendi como é que funciona e tal. E, gente, muito obrigado pelo convite e conto com a senhora para mais outros convites como esse. Eu gostei Com muito. Então. certeza, vamos fazer muita coisa boa aí, Luigo. Um Tranquilo, abraço obrigado. para você. Tchau, Fique com Deus. galera. Tchauzinho. Tchau.